Oi, eu sou a Tati. Oi, eu sou o Jojo. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês enviaram lá no Instagram e aqui no YouTube. E eu pedi pra vocês mandarem perguntas sobre temas variados, então pode ter de tudo. Eu ainda nem cheguei a ver todas as perguntas, pra realmente ser algo bem espontâneo pra gente falar aqui na hora. Qual o lugar que vocês estão mais ansiosos pra conhecer? Hoje tem 2 lugares que eu tenho vontade de conhecer assim, mais que todo o resto, que é o deserto do Atacama. Aí no norte, assim, ou em qualquer um dos lugares, assim, que dê pra ver a aurora boreal. E eu já não tenho um lugar específico, assim, que eu quero conhecer basicamente tudo. Mas lugares que eu acho bem bonitos é a Patagônia, no geral, as vistas montanhosas. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como são as paisagens muito diferentes daqui, assim, então... Não que seja algo montanhoso muito diferente do que a gente tem aqui, né? Não, beleza, mas a questão é que Patagônia é montanha com neve, entendeu? É um negócio, é uma vista diferente. Mas é só ir pra serra. Ai, pelo amor de Deus. Não é a mesma coisa. Eu quero conhecer tudo, eu não tenho um lugar específico. Vocês já têm alguma data estipulada pra começar a viajar? Tá com sono, né? O sono... A gente acordou cedo pra fazer esse vídeo e o sono tá vindo, friozinho. Me respeito que não durmo direito. E acordar cedo não é a melhor das coisas pra mim. Qual que era a pergunta? Se a gente tinha data pra começar a viajar. E não, a gente ainda não tem. Assim, mas uma previsão pra ficar pronta a van é em janeiro do ano que vem, de 2024. Ficando pronto, assim, em janeiro, que é o que a gente imagina, a gente também tem um tempo de adaptação para os gatos, né? Então, vai ser alguns meses pra frente disso que a gente realmente vai começar a viajar o tempo inteiro, né? Acho que de começo a gente vai estar mais preocupado em acostumar os gatos. Então, eu imagino que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, depende muito. Mas pro meio do ano que vem vai mais um ano aí. Qual material vão utilizar no isolamento? A gente vai usar a lã de rocha. A gente tava pensando no poliuretano, no PIR, que é o polissocianorato, se eu não me engano. Só que as empresas que eu pesquisei tava muito ruim, assim, o preço nem era tão ruim, o preço era quase a mesma coisa que a lã de rocha, só que o atendimento era ruim mesmo e o frete caríssimo. Então a gente decidiu ir pelo que acaba ficando mais fácil pra gente de comprar, pelo que a gente já viu que funciona e que muitas outras pessoas já testaram, já funciona, já tá tudo certo. A grande diferença, assim, que eu senti nessas compras que a gente tem feito é, quando tem no Mercado Livre, as coisas são muito mais fáceis. Acho que o Mercado Livre, assim, facilitou muito a vida de todo mundo, assim. Então, a gente, às vezes, acaba olhando o tamanho do trabalho que é ficar negociando com empresas. Às vezes, pessoas que te atendem não estão com tanta vontade, assim, de te atender. E daí, você só vai lá no Mercado Livre, escolhe e boa, sabe? Então, tem uma outra empresa que a gente até comprou algumas coisas, que o atendimento foi melhorzinho, a gente conseguiu conversar e negociar. Mas a maioria dos casos a gente tem optado, se tem assim pouca diferença de preço, é pelo Mercado Livre, a gente acaba comprando porque facilita todo o processo, a gente sabe que vai chegar na data estipulada, se a gente tem qualquer problema a gente sabe que é fácil de resolver, então a gente tem optado por isso também. E uma coisa que eu percebi, porque principalmente sou eu que tô conversando com as empresas, né, é o atendimento. Meu Deus do céu, que tristeza que tá. Como eu já trabalhei com atendimento, né, fotógrafa, então, o quanto mais direto você for na hora de você pedir um orçamento, alguma coisa assim, melhor é. Porque adianta muito em questão de tempo mesmo do atendimento. Então, eu já chego falando, eu quero o produto de tal espessura, tantas quantidades. Então, eu já chego sendo bem direto. Aí, o contato que eu acabo conversando, que eu não sei qual é o contato, só fala que é o contato da empresa, na verdade é um primeiro atendimento, é uma recepção. Aí, eles mandam, eu vou mandar pro... De orçamento. De orçamento, de vendas. Aí vem um outro WhatsApp e a pessoa pergunta o que eu quero. Sendo que eu já mandei o que eu quero. Essa comunicação entre os setores é péssima, porque eu tenho que falar tudo de novo o que eu quero. Se já rolou uma conversa antes, eu vou ter que falar tudo de novo pra essa outra pessoa, então... Isso quando você não fala 2, 3 coisas, a pessoa só te responde uma. Vocês pensam em se mudar do Brasil depois que conhecerem as outras regiões? Eu acho que depende de como são as outras regiões, assim. Eu sempre tive vontade de sair, assim, mas eu não sei se pra morar. Eu já vi muita gente falando que tem lugares
lugares muito legais, muito bonitos, mas eu também ouvi muito que o pessoal fora é um pouquinho mais frio do que a gente, assim, aqui no Brasil. Então, não sei se eu trocaria, assim, um lugar... Tem essas coisas, assim, tipo, ter uma qualidade de vida melhor. Mais seguro, é mais né? seguro. Acho que essas coisas podem fazer diferença. Quem sabe, assim, no futuro, se tiver um filho, alguma coisa assim, tipo, eu vejo muita gente, criar o filho nos Estados Unidos da vida, alguma coisa assim, tipo, acaba você sabendo que você consegue dar um futuro melhor pro seu filho, coisas assim. Essas coisas podem pesar, assim, no futuro, mas hoje, como eu não conheço, eu não sei dizer. Vai depender do que eu achar lá fora, assim, se eu achar bastante gente acolhedora, se eu achar um lugar que, nossa, tipo, é o sonho da vida morar lá, provavelmente sim. Senão, é bem provável que a gente volte pro Brasil. A gente já tem pensado, assim, mais pra frente ter um terreno em um lugarzinho mais retirado, alguma coisa assim. Então, pode ser retirado aqui ou pode ser retirado fora. Acho que vai depender. É o que a gente vai conhecer lá fora que a gente ainda não sabe. E eu concordo também plenamente, porque quero muito morar fora do Brasil, mas principalmente por essa questão da qualidade de vida, de as coisas funcionarem melhor em outros países. Dá essa vontade de morar fora por causa disso, por causa dos problemas do Brasil, basicamente. Mas eu sei que a gente já tá acostumado aqui como funciona, a gente tem a nossa família perto. Acho que no final a gente vai acabar pendendo mais pra morar aqui, mas tem que ver, é aquele negócio. A gente não sabe como é fora, então só vivenciando pra saber. Mas a gente tem tanto vontade de morar fora, quanto também é muito provável que a gente continue morando aqui. Essa pergunta aqui eu não entendi totalmente direito, mas coisas diárias que não podem faltar na Evanescence. Tipo, o que vocês vão usar? Acho que pra mim, assim, o que não pode faltar é tudo que eu preciso pra manter minha rotina de trabalho hoje, né? Preciso de internet, preciso de energia, então acho que essas duas coisas principalmente. O resto, assim, acho que é um pouquinho mais negociável, sabe? Uma mesa, assim, pra trabalhar, acho que dá pra se organizar em qualquer lugar. A cama, né? A gente dormir, assim, acho que se fosse pra ter a van, assim, pra começar a viagem até um pouco mais rápido, ter energia, ter internet e ter uma cama já resolveria tudo pra gente, assim. Então, pra mim, esse seria o mínimo necessário. Não sei se essa pergunta foi mais com a intenção de, tipo, às vezes até, assim, um hobby, alguma coisa que você gosta que tem que ter na van, além do básico, sabe? Mas hoje eu não tenho nenhum apego, assim, a nada. Sei lá, eu gosto de jogar, gosto de fazer algumas coisas, mas, assim, se fosse para fazer essa viagem com o básico, eu escolheria ainda só ter internet, ter energia e ter a cama, sabe? Tipo, não tem nada, assim, que eu preciso carregar. Acho que o que não pode faltar na Evanescence é os gatos, né? Então... E pra mim, mesma coisa de trabalho, que é basicamente o que eu faço hoje. Eu não faço... O hobby é o quê? Não tem hobby. A próxima pergunta é: vocês mesmos que vão montar os móveis já têm inspirações? Sim, é a gente mesmo que vai montar, só que depende. Se a gente começar a montar e ver que tá muito impossível, que a gente não vai conseguir, aí talvez a gente vai terceirizar algumas partes dos móveis ali, em questão de gaveta, coisa assim. Porque realmente a gente sabe que é difícil, porque a gente já tentou fazer e não deu muito certo. Mas também aquele negócio, a gente não fez com nenhuma medida. A gente só foi no olho. Eu acho que a gente tem um carinho bem maior agora, assim, com o que a gente tá fazendo, né? A gente sabe que a gente vai morar dentro. A gente fez, acho que ano passado, né? O ano retrasado, a gente fez uns móveis, só que era assim... A gente tava começando um hobby, então... Era mais um teste, a gente acabou não tomando muito cuidado, assim, com medidas, detalhes. Acho que agora a gente tá indo com muito mais cuidado em tudo, estudando muito mais tudo que a gente vai fazer. Então, a gente vai tentar, inicialmente, a gente fazer tudo, sabe? Tudo que der pra fazer, a gente vai fazer. Aí o que a gente vê que a gente não tem realmente aptidão, e aí a gente vai terceirizar. E temos inspirações, sim. Basicamente, uma pegada mais rústica, assim, mais madeira, um negócio mais nesse nível. Mais madeira, óbvio que vai ter madeira, né? Mas, tipo, cor de madeira mesmo. E a próxima pergunta é: vai ter janela no motorhome? Vai sim. Vai ter, a gente já tem 2 janelas aqui que já chegaram. Inclusive, a gente já tá nos processos aí pra colocar ela no lugar. Mas isso é spoiler. E outra, agora foi especificamente pra mim: você fará ensaios pelas cidades que passar? Porque, pra quem não sabe, eu sou fotógrafa de ensaios femininos. E eu dei uma parada
pra fazer a construção aqui da van. Eu até pensei que iria dar pra continuar fotografando enquanto a gente constrói aqui, só que a questão é que é muita coisa pra fazer. Cuidando todo da parte de conteúdo, de Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais, e ainda fazer a construção e pesquisa e compra coisa, é muita coisa pra gerenciar, e fotografar não dá tempo, eu não consigo me dedicar a fazer um atendimento bom. Como eu sabia que não ia conseguir fazer todo um atendimento adequado, né, dar esse foco, eu decidi parar de fato nesse período. Deixa eu te interromper. É porque, assim, o detalhe não é nem que tu não conseguiria dar o foco na fotografia, porque tu daria o foco na fotografia porque tu preza muito pelo atendimento, tu tem esse cuidado. Então, isso acabaria atrapalhando o nosso foco na construção, no fim das contas. A gente teve um ensaio nesse meio tempo, assim, desde que a gente começou, que deu tudo certinho, foi muito legal. Só que a gente realmente, tipo, para tudo que a gente está fazendo, foca naquilo, porque tem prazo, tem tudo que a gente negocia, né? Que é Tati, no caso, né? Mas, assim, a gente sabe que isso vai acabar atrasando a gente. Então, agora, sim, né? Não faz tanto sentido, porque a gente tem que realmente estar focado na construção para... né? A gente quer começar logo essa viagem. Isso, porque realmente fotografar demanda muito tempo. Então, como tem prazo, a pessoa tá me pagando, eu preciso entregar um produto ali pra ela. Então, obviamente que eu iria focar totalmente na fotografia e deixar a construção de lado. E eu queria falar outra coisa. Que na viagem eu não sei se vai fazer sentido. Se fizer sentido, se der tempo de fazer, beleza. Então vai ser tudo, depende como eu vou sentindo e a gente vai vendo. Ou se tiver alguma necessidade também, por exemplo, a gente sabe que YouTube demora bastante pra gerar alguma renda. E quando gera, ainda gera pouco, né? E Instagram, enfim, tudo também leva muito tempo. Se a gente vê que não tá dando alguma renda, daí você acaba às vezes saindo do trabalho ali no CLT certinho. CLT não, que já sei que já tá PJ. Mas... se por acaso acontecer de sair da empresa e, a gente precisa gerar alguma grana a mais, assim, aí eu vou focar, obviamente, nos ensaios pra gente continuar tendo grana pra fazer a viagem, né? Mas, enfim, é tudo que a gente vai sentindo e vai vendo que a gente precisa fazer. Tem uma do Insta que eu não sei se eu tenho aqui fácil. Eu era pra ter respondido isso faz tempo, mas eu acabo a gente nunca pra responder, que é se a gente tem alguma história engraçada pra compartilhar aqui com vocês, alguma coisa curiosa aí que aconteceu com a gente. E a gente pensou e a gente tem. Não sei se ela é necessariamente engraçada, mas eu acho. Na hora foi engraçada. A gente contando, pode ser que não seja tão engraçado. Vamos descobrir. Então, a gente começou a morar junto, acho que foi em 2020. Foi 2020? Foi 2020. Um pouco depois da gente começar a morar junto, a gente tava morando de aluguel lá em Blumenau, ainda no centro. E era uma casa de 2 andares. E beleza, acho que foi uma das primeiras noites que a gente tava lá. Eram uns 2 meses, coisa que a gente tava, assim. Então era recente. Então era recente, A gente dormia assim nessa parte de baixo da casa e de vez em quando a gente escutava uns barulhos. E, bom, né, achava algum bicho, alguma coisa assim. E de repente a gente escutou um barulho muito alto que parecia vir do 2º andar, parecia alguém andando. E a casa, ela tinha grade nas janelas, só não no 2º andar. E, assim, uma das janelas do 2º andar, na verdade 2 delas, era, impossível alguém subir lá, a não ser que seja, sei lá, alguém fazendo parkour. Mas uma delas, realmente, assim, dava pra ir pelo telhado e subir. E a gente meio que acordou com esse barulho, parecia muito alguém andando no 2º andar. E, assim, era uma casa de madeira, então, dava aquele ranger, assim, da madeira, de passos e tudo. Então, deu, assim, um leve, assim, o coração saindo pela boca. Acho que alguém entrou na casa. E, assim, a gente ouviu um barulho. A gente tava dormindo, era de madrugada. A gente ouviu um barulho alto, como se tivesse alguma coisa caindo. E depois passos. Meu Deus, a gente surtou, porque a gente sabia dessa janela que alguém poderia entrar. E assim, não é uma coisa super segura aquela casa, porque é uma casa muito antiga. Enfim, a gente começou a pensar 1 milhão de coisas que poderia ser um ladrão e tudo. E tinha minhas coisas de fotografia na parte de cima, porque eu fotografava no 2º andar, eu tinha o meu mini estúdio lá em cima.
E eu pensei, meu Deus, minha câmera, minhas coisas, tudo cara, estão lá em cima. E, sério, desespero. Comecei a entrar em desespero. Aí, né, acho que na contramão do que a gente vê nos filmes, né, que as pessoas vão enfrentar as coisas que entram, né, pegam um taco de beisebol ou sei lá, qualquer coisa, a gente optou por sair correndo, né, de casa. Então a gente abriu a porta e foi pra fora de casa, tipo, você tem alguém lá dentro, deixa lá dentro, né, vamos sair fora, sei lá, chamar os vizinhos, fazer qualquer coisa, chama a polícia, mas... né, não vou me meter a bobo lá no meio. E de repente, quando a gente sai pro lado de fora de casa... isso era 2, 3 da manhã, a gente dá de cara com o vizinho que mora no mesmo terreno, que tipo era uma casa alugada, então tinha mais de uma casa no mesmo terreno. A gente dá de cara com o vizinho lavando o carro. 2, 3 da manhã, tipo, bem de boa, a gente sai assim, a luz tudo apagada, assim, uma luz bem fraquinha, e ele lá lavando o carro, bem de boa. Aí eu não sei o que foi mais assustador, se eram os passos dentro de casa, se era o vizinho lavando o carro 2, 3 da manhã, mas... ele tava lá lavando o carro 2, 3 da manhã. E daí a gente foi, né, aproveitar, já que ele tava ali lavando o carro, falar pra ele, né, que a gente escutou os barulhos e tudo. Até que ele falou pra gente que, tipo, é o gambá. Que o gambá fica andando no nosso forro ali e parece que é alguém que tá andando. E a nossa cara de tipo, desesperado, assim, que com certeza ele viu que a gente tava desesperado e a gente saiu correndo de casa no meio da madrugada por causa de um gambá. E assim, eu acho que nem eu não cheguei a sair de casa, porque a gente... do primeiro andar pro segundo andar tem uma escada e tem uma porta pra dividir esses ambientes. Não sei porquê, mas tinha uma porta pra subir nessa escada e a gente trancou essa porta pensando, se é um ladrão, ele não vai passar pro lado de baixo, porque tá trancado. Por mais que também dava pra arrombar facilmente. Mas tava trancado. Aí eu fiquei dentro lá, porque tava, tipo, frio, mais friozinho, assim. Ele foi lá fora, aconteceu isso. E eu, assim... só que a questão é, eu não consegui sair de casa porque a minha pressão baixou. E aí começou a ficar escuro e eu, meu Deus do céu. Desesperado. Até que ele chegou ali e falou que era um gambá. Eu não tava acreditando, porque parecia muito uma pessoa. Ele foi lá em cima, no segundo andar, pra ver realmente se tinha alguma coisa e tava tudo normal. Aí passou alguns dias não, né? Eu acho que talvez até no próximo dia rolou barulho de novo. E rolou barulho assim, eu acho que uns 6 meses direto até aquele gambá sair dali. Mas depois a gente já tava mais acostumado que, ok, é só o gambá. Detalhe que agora contando a história, tipo, tu ficou pra trás então, né? Eu só saí correndo de casa, tu ficou lá dentro, né? Foda-se. Mais ou menos. Ótimo. Enquanto eu tava passando mal, tu foi pedir ajuda. Mas essa era a história. Curiosa, mais do que engraçada, imagina. Tem mais 2 perguntas aqui. Estão cuidando da coluna pra viajar sem dor nas costas? Aí tu pegou num ponto, assim, delicado. Eu acho que essa pergunta veio da foto, né, que tu colocou da cabeça pra baixo, né? Do Pilates. Do Pilates. Então, eu descobri que eu tenho escoliose, porque dependendo do movimento que eu faço, tipo, eu vou varrer uma casa, vou lavar uma louça. É basicamente fazendo trabalhos de casa mesmo, que você fica um pouquinho mais curvado ou fica parado de algum jeito meio errado, me ataca a coluna e eu não consigo mais andar reta. Basicamente tá inflamado. Tem escoliose, é assim, uma curvatura mínima, mas essa mínima chegou a inflamar e continua inflamado. Eu estou com dor agora, neste momento. Enfim, a gente precisava, o médico recomendou fazer pilates. E o Jojo aqui, ele tem escoliose também. O médico, anos atrás, já recomendou ele fazer pilates. E fez? Não fez. Aí, como eu precisava fazer, ele pensou, vou fazer junto também pra ajudar nessa coluna aí, né? A gente trabalha tudo sentado, então a gente precisa. Melhorou, não fez milagre, porque a gente também ficou só, acho que 2 ou 3 meses fazendo. Mas já tava ajudando, já tava melhorando bastante. Demorou bastante depois pra eu ter dor de novo. Mas não, a gente não está cuidando, a gente deveria estar. A gente tava fazendo lá em Blumenau, um pouco antes da gente se mudar pra cá. E daí quando a gente se mudou pra cá, assim... muita coisa aconteceu e a gente acabou não procurando, não tentando também, né? A gente tá muito focado nas coisas aqui e acabou deixando isso de lado, mas não deveria, né? Mas a gente vai voltar, não no Pilates talvez, mas voltar a fazer algum exercício, que a gente tá sedentário também. Acho que a gente tem que se preparar pras trilhas que a gente vai fazer no futuro. Tem muita coisa que realmente a gente precisava estar cuidando da coluna e do condicionamento, né? Da saúde no fim das contas, né? Mas a gente não está. A outra pergunta é, qual o primeiro roteiro que pretendem fazer quando a casinha estiver pronta?
Abraço de Rondônia, olha só. Estamos alcançando o Brasil inteiro. Vai. Eu acho que é o primeiro lugar que a gente vai... Que depende muito do mês que a gente for sair. Provavelmente a gente vai sair mais pro mês de maio, que vai estar frio. Talvez valha a gente ir mais pra serra, que é mais bonito no frio. Eu não sei se é mais bonito, né? Eu tenho que ver ainda quais são as melhores épocas pra cada lugar. Mas, como provavelmente vai estar mais pro inverno, a gente talvez vai ir mais pro centro de Santa Catarina primeiro, talvez pra fazer algum teste de alguns poucos meses, coisa assim. Eu acho que a gente começa... Imagino que inverno é melhor, porque a questão turística aqui de Santa Catarina é mais, assim, serra na parte de inverno. Provavelmente é o que a gente vai fazer, depois vai pro litoral, mas assim, a gente começa por Santa Catarina até pra gente guardar uma grana, assim, porque inicialmente a gente tá jogando toda a grana que a gente tem nessa construção, então a gente precisa ter uma reserva, assim, para caso algo aconteça na rua. Então a gente começa por Santa Catarina para, além de guardar o dinheiro, também tá seguro, né? Que é o que a Tati falou, assim, acho que qualquer coisa que acontecer a gente já sabe que tem um mecânico de confiança aqui, se a gente precisar tem a família para ficar um tempo, para arrumar, então inicialmente é isso. Mas a ideia é que depois isso melhore e daí Santa Catarina vai ser a viagem inicial, daí depois a gente, assim, já tem uma ideia, né, de que vai, assim, pra cima, a gente vai visitar o Brasil todo, depois sair, mas acho que daí a gente não planejou isso, assim, no detalhe, que como tudo que a gente tem feito, a gente tá mais olhando pro agora, sabe? A gente tá muito focado agora no que a gente precisa construir, depois a gente vai focar em realmente para onde que a gente vai, como que a gente vai. Quando tiver mais perto de a gente terminar, provavelmente ali, quando a gente tiver em fazer os gatos se acostumarem a ficar na casa, porque vai ter que estar tudo pronto. Então, a gente fica ali uns 2 meses deixando os gatos se acostumarem na casa. Ali, provavelmente, eu vou focar total em criar os roteiros. E eu vou fazendo o seguinte, eu vou ir pesquisando quais são as melhores épocas, o que tem em cada lugar também pra fazer, e a gente vai indo. Então a gente vai ter que programar muita coisa ainda. Essas foram as perguntas que fizeram pra gente. Espero que a gente tenha respondido todas e bem, né? Algumas coisas a gente não tem ainda total certeza, como, por exemplo, a rota e... Enfim, muitas coisas a gente ainda não tem certeza. A gente vai encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, dar uma descontraída. Foi a primeira vez que a gente tentou fazer um vídeo sem roteiro também. Espero que a gente não tenha enrolado muito. Assim, enrolou, a edição vai resolvendo. Eu vou ter trabalho depois. Provavelmente eu vou cortar muitas coisas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então um beijo. E até a próxima.